Sejam todos bem-vindos a essa videoaula e nessa videoaula nós vamos falar a respeito dos sinais. Então, a engenharia elétrica ela está continuamente tratando, manipulando os sinais, sejam sinais oriundos, por exemplo, sinais de telecomunicação, sinais de rádio, televisão, sejam sinais provenientes de transdutores, por exemplo, sensores de temperatura, sensores indutivos. E é importante a gente entender os sinais, a gente saber o que é um sinal e como mensurar a capacidade desse sinal. Então, uma definição formal para sinal é o conjunto de dados ou informações variando normalmente em função do tempo. Então, normalmente, na disciplina de sinais e sistemas, a gente vai estar estudando sinais que são função do tempo. Tamanho do sinal. Então, conforme eu havia comentado, é importante a gente de alguma forma determinar a capacidade do sinal. Então, a gente faz aqui uma analogia, né, com o volume de um objeto. Então, quando a gente vai determinar o tamanho, por exemplo, de uma pessoa, a sua altura ela não é suficiente para determinar o tamanho dessa pessoa. Porque quando a gente fala em tamanho, a gente não está falando somente em altura, mas a gente tem que levar em consideração também a outras dimensões, como peso, volume, e aí chega para a gente a noção de volume, né? Chega para a gente a noção de volume. Então, quando a gente vai quantificar o sinal, a amplitude ela é insuficiente para fornecer a capacidade desse sinal. Então a gente tem que levar em consideração a amplitude e a duração, já que esse sinal ele normalmente vai ser um sinal que é função do tempo. Então aqui é como eu tinha comentado, a analogia com o tamanho de ser humano, né? Então, normalmente a altura ela é insuficiente. Então a gente tem que levar em consideração, por exemplo, qual é o volume, né? E quando a gente fala em volume, a gente tem uma outra dimensão que tem que ser levada em consideração. Essa analogia serve para a gente fazer analogia com o sinal de que a amplitude é insuficiente, né? Então a gente tem que levar em consideração também a sua duração. Energia do sinal. Então, a energia do sinal é uma forma de medir o sinal através do tamanho da área do quadrado do sinal. E por que o quadrado do sinal? Porque se esse sinal, se ele tem amplitudes positivas e negativas, e se eu não tomar o quadrado do sinal, pode ser que um sinal com uma capacidade considerável, as áreas positivas e áreas negativas vão estar cancelando, já que a integral de x de t dt é exatamente a área do sinal, né? A área sob a curva. Então, se a gente tomar somente a área sob a curva, a gente vai chegar em uma mensuração incorreta da capacidade desse sinal, uma vez que as áreas positivas e negativas podem ser canceladas. Então, o que se faz é tomar a integral do quadrado do sinal. E essa primeira equação, né, é uma equação para um sinal real. Então, a energia é igual à integral de menos infinito a mais infinito do quadrado do sinal. E se o sinal for complexo, aqui embaixo eu trago um exemplo de um sinal complexo, aí a energia vai ser a integral de menos infinito a mais infinito do quadrado do módulo desse sinal. Mas nem todo sinal, a energia vai ser uma medida significativa, ok? Porque para que a energia seja uma medida significativa da capacidade do sinal, a amplitude do sinal ela tem que tender a zero quando t tende ao infinito. Quando a amplitude do sinal não tende a zero, quando t tende a infinito, a energia ela não é mais uma forma de se medir a capacidade
desse sinal. Então, passa a utilizar a energia média quadrática, que é a potência do sinal. E aí nós vamos inicialmente mostrar aqui o sinal de ruído. Então, os sinais de ruído são sinais de potência aleatória. Então, vejam pelo gráfico mais abaixo que a energia do sinal de ruído ela não tende a zero quando T tende ao infinito. E mensurar a capacidade, o tamanho do sinal ruído é importante. Por exemplo, em telecomunicações, a relação entre o sinal que contém a informação propriamente dita e o sinal de ruído, né, é importante para a gente saber o quanto o ruído está presente no sinal, qual é a qualidade desse sinal. E aqui tem o algoritmo do MATLAB que gerou todos esses gráficos que vocês acabaram de ver, né? Então é interessante dar uma pausa e talvez digitar, tentar entender o algoritmo, uma vez que o MATLAB é uma ferramenta que vai ajudar bastante o aluno no estudo de sinais e sistemas. Então, a potência de um sinal é um valor médio quadrático da amplitude desse sinal. Ou seja, essa medida ela só vai existir se a entidade for periódica ou possuir uma regularidade estatística. Então, aqui nós temos equações para a potência do sinal, quando o sinal for um sinal real e quando o sinal for um sinal complexo. Se o sinal é periódico e possui um período fundamental t, a expressão é bem mais simples, né? Então, a potência do sinal é 1 sobre o período integral ao longo do período do quadrado do sinal. Então, nós temos a energia do sinal como uma forma de mensurar a capacidade desse sinal e nós temos a potência do sinal também como forma de mensurar a capacidade do sinal. A energia ela é utilizada quando o sinal tende a zero, quando T tende ao infinito. Quando o sinal não tende a zero, quando T tende ao infinito, a gente utiliza a potência como medida do tamanho do sinal. A energia do sinal ela mostra realmente a capacidade do sinal, não a medida da energia real do sinal. Então a gente vai já dar uma olhada aqui na questão de unidades, né, para a gente ver que nós não estamos falando realmente da energia, como a gente conhece, energia Joule, né? Mas a energia do sinal é uma forma da gente mensurar o tamanho de um determinado sinal e comparar com outros. As medidas de potência no sinal são medidas muito aplicadas para comparação de sinais, relacionando sinais de entradas e saída e sinais indesejados, ou seja, os ruídos. Então, conforme eu tinha comentado, em telecomunicações, a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído, né, do sinal de ruído, é muito importante para a gente poder verificar a qualidade daquele sinal, daquela informação que está sendo recebida. Então, existem sinais de energia e existem sinais de potência. Mas existem outros sinais que não são nem de energia, nem de potência. Por exemplo, o sinal rampa, né? Então, depois vocês podem pensar sobre esse assunto aí. Então, aqui, conforme eu tinha comentado, se x de t for um sinal de tensão, conforme a equação que nós apresentamos para a energia do sinal, nós vemos aqui que a unidade seria volt ao quadrado multiplicado por segundo. Então, claramente não é uma unidade de energia, né? Se o sinal for um sinal de corrente, se x de t for um sinal de corrente, a unidade é ampere ao quadrado multiplicado por segundo. Então, também não é uma unidade de energia. Assim como a equação que foi fornecida para a potência, né? Se x de t for um sinal de tensão, a potência vai ser dada em volt quadrado, não é unidade de energia. E se x de t for um sinal de corrente, a potência é dada em ampere ao quadrado. Então, não se trata de energia e potência como conhecemos,
ok? Mas sim, uma forma de mensurar a capacidade de um determinado sinal. Então vamos ao primeiro exercício. Então aqui nós temos 5 sinais representados pelos gráficos A, B, C, D e E. E o exercício pede que se calcule a energia dos 4 primeiros e a potência do último. Então dê um pause, volte nas equações que foram apresentadas, ou com o auxílio do livro-texto vocês podem pegar a equação e tentem resolver. Bem, então vamos à solução. Então, sinal A, x1 de t é igual a 2, sinal constante, e esse sinal só existe entre 0 e 1. Então, claramente, o sinal não tende ao infinito quando t tende ao infinito. Então, é um sinal de energia. Okay? Então, a energia desse sinal é 4. O sinal da figura B, x de t é igual a 1 de 0 a 1. Então, a energia desse sinal é 1. Então, claramente dá para ver que o sinal mostrado no gráfico da figura B tem uma capacidade menor do que o sinal mostrado no gráfico da figura A. Então, a figura 3C, nós temos já um sinal que é um sinal que varia, é função do tempo, né? Então, se a gente levantar a equação dessa reta, a gente vai ver que x3 de t é igual a 2t, ok? Mas esse sinal, ele não é um sinal rampa, né? Ele é um sinal que varia de 0 a 1. Depois de 1, percebam que o sinal é nulo. Então, a gente pode calcular facilmente a energia desse sinal. Então, seria a integral ao longo do período, que é 1, do quadrado de 2t. Então, seria igual a 4 terços, resolvendo a integral. O sinal do gráfico mostrado na figura D é a reta 2t mais 2, que existe de menos 1 a 0. Então, resolvendo essa integral, a energia também é igual a 4 terços. E por último, a potência do sinal mostrado no gráfico, que é a exponencial elevado a menos t. É um sinal periódico cujo período é unitário. Então, resolvendo essa integral aí, a gente chega nesse valor de potência. Então, determine a energia dos sinais abaixo. Então, novamente, pausem o vídeo e tentem calcular. Okay? Então, agora eu vou um pouco mais rápido, porque vocês já conhecem as equações, já sabem como calcular a energia e a potência dos sinais, né? Então, esse exercício aqui é basicamente para que vocês estejam aí praticando, né? Praticando. Então, aqui a energia do primeiro sinal é a reta x de t igual a t. Aqui a energia do segundo sinal. E assim por diante. Então, determine a energia desses sinais. Ó. Então, perceba novamente que são sinais de energia, né? Quando t tende ao infinito, esse sinal não tende ao infinito, né? Então, eles possuem energia finita. Né? Então, apesar aqui, por exemplo, do item B, nós temos aqui uma senoide, né? É um sinal que a gente poderia pensar que é periódico. Não, mas ele não é periódico, porque ele não se repete, né? Esse sinal só existe de 0 a 2π. Depois o sinal é nulo. Então pausem o vídeo e tentem resolver esses exercícios aí. Então vamos à solução dos exercícios. Então aqui a energia do primeiro sinal. Vamos voltar aqui só para a gente ver, né? No item A nós temos o sinal x de t e y de t. No item B nós temos x de t e y de t. E no item C nós também temos x de t e y de t. Então, para cada item nós temos 2 sinais, né? Então, a energia do sinal x de t, a energia do sinal y de t no item A,
Agora, no item B, nós temos a energia do sinal x de t. Aqui nós temos a energia do sinal y de t. E para terminar no item C, nós temos aqui agora a energia do sinal x de t e do sinal y de t. Ok? Então, agradeço por assistirem essa videoaula e até a próxima.